Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece o seu canal Bet Tips, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te peço aí que se inscreva no nosso canal, se vai ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixe seu like aí no vídeo, que você fortalece ainda mais aí o nosso canal, beleza? Como sempre também, entrega aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o bilhete do canal. O joguinho lá no Chipre bateu, já o da La Liga 2 lá na Espanha não bateu, empatou 1-1. O Sport Gijón empatou lá com a Amorebieta. Então a gente não bateu esse bilhete aí do canal, beleza, galera? Mas espero ter ajudado lá com os palpites, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Fala, galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 13 de novembro de 2023, segunda-feira. Temos aqui alguns palpites para analisarmos. E dando início aqui nossas análises, vamos lá para a segunda divisão do Egito. 9h30 da manhã, temos a equipe do Petróleo e a equipe do El Mahala. Vamos analisar aqui os jogos. O Petróleo, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Já o El Mahala, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou um também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. O Petróleo, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas um. Já o El Mahala, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Petróleo está aqui na 13ª colocação no grupo de abaixamento, com 9 pontos. Em 7 jogos fez 7 gols e sofreu 8. Já o El Mahala está aqui na 3ª colocação, com 14 pontos. Em 7 jogos fez 9 gols e sofreu 5. Minha análise para essa partida é chance dupla para o El Mahala, o Mar de Goemé na partida. Vamos aqui agora para a segunda divisão da Eslovênia. Meio-dia temos a equipe do Nafta e o NK Bistrica. Vamos analisar aqui os jogos. O Nafta, os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já o NK, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas um, empatou um também. Os últimos 3 confrontos das equipes, nenhum dos 3 foram ambas marcam. O Nafta jogando em casa, os últimos 5, venceu 4, empatou um jogo. Já o NK, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu apenas um, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Nafta está aqui na primeira colocação, com 36 pontos. Em 16 jogos, fez 31 gols, sofreu 14. Já a NK está na 6ª colocação, com 27 pontos. Em 16 jogos, fez 27 gols e sofreu 20. Minha análise para essa partida é Mar de Goemé, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Bósnia e Herzegovina. 2h da tarde, temos a equipe do Velho Mostar e o Zinski. Vamos analisar aqui os jogos. O Velho Mostar, nos últimos 5 jogos, venceu 2 jogos e perdeu apenas um. Já o Zinski, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou um jogo também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. A equipe do Vélez, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. Já a equipe do Zinski, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Vélez está na 4ª colocação, com 22 pontos. Em 13 jogos, fez 22 gols, sofreu 13. Já o Zinski está na 3ª colocação, com 26 pontos. Em 12 jogos, fez 26 gols, sofreu 12. Minha análise para essa partida é o ambas as equipes marcam, o Mar de Goemé na partida. Vamos aqui agora para a divisão profissional da Bolívia. 4h da tarde, temos a equipe do Royal Party e o Vaca Jazz. Vamos analisar aqui os jogos. O Royal, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já o Vaca Jazz, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Dos últimos 3 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. O Royal, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas um jogo. Já a equipe do Vaca Jazz, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Royal está na 13ª colocação, com 30 pontos. Em 27 jogos, fez 36 gols, sofreu 42. Já o Vaca Jazz está logo acima, na 12ª colocação, com 31 pontos. Em 27 jogos, fez 39 gols, sofreu 50. Minha análise para essa partida é o Mar de Goemé, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Série C da Itália. 4h30 da tarde, temos a equipe do Picerno e a equipe do Potenza. Vamos analisar aqui os jogos. O Picerno, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 jogos, só perdeu apenas um. Já o Potenza, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. O Picerno, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 3 jogos. Já o Potenza, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, empatou 2
e perdeu 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Picherno está aqui na 5ª colocação, com 20 pontos. Em 12 jogos fez 20 gols, sofreu 12. Já o Potenza está na 10ª colocação, com 17 pontos. Em 12 jogos fez 14 gols, sofreu 16. Minha análise para essa partida é mais de gol e meio. Ambas as equipes marcam. Ainda aqui na Série C da Itália, 4h45 da tarde, temos a equipe do Pescara e o Rimini. Vamos analisar aqui os jogos. O Pescara, os últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Já o Rimini, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, ambas marcam. O Pescara jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já o Rimini, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. O Pescara está aqui na 5ª colocação, com 20 pontos. Em 12 jogos, fez 21 gols, sofreu 16. Já o Rimini está aqui na 17ª colocação, no grupo de abaixamento, com 11 pontos. Em 11 jogos, fez 16 gols, sofreu 23. Minha análise para essa partida é a vitória do Pescara, o mais de gol e meio na partida. Ainda aqui na Série C da Itália, 4h45 da tarde, temos a equipe do Benevento e o Giuliano. Vamos analisar aqui os jogos. O Benevento, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2 jogos. Já o Giuliano, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 jogos e empatou apenas 1. O último confronto das equipes ambas marcam. O Benevento, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2 jogos. Já o Giuliano, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, perdeu 2 e empatou 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Benevento está aqui na 2ª colocação, com 25 pontos. Em 12 jogos fez 13 gols, sofreu apenas 8. Já o Giuliano está aqui na 13ª colocação, com 15 pontos. Em 12 jogos fez 9 gols e sofreu 13 gols. Minha análise para essa partida é a vitória do Benevento, o mais de gol e meio na partida. Vamos aqui agora para a La Liga 2 da Espanha. 5h da tarde, temos a equipe do Real Oviedo e o Cartagena. Vamos analisar aqui os jogos. O Oviedo, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e empatou 3 jogos. Já o Cartagena, nos últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, ambas marcam. O Oviedo, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu o jogo e empatou 1 também. Já o Cartagena, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 4 e perdeu apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. O Oviedo está aqui na 13ª colocação, com 18 pontos. Em 14 jogos fez 11 gols e sofreu 7. Já a equipe do Cartagena é a lanterna, na 22ª colocação, com 6 pontos. Em 14 jogos fez 11 gols, sofreu 24. Minha análise para essa partida é chance dupla para o Oviedo, o mais de gol e meio na partida. Vamos aqui agora para a primeira divisão do Paraguai. 6h da tarde, temos a equipe do Resistência e o Guarani. Vamos analisar aqui os jogos. O Resistência, nos últimos 5 jogos, perdeu 4, só empatou apenas um jogo. Já o Guarani, dos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, ambas marcam. O Resistência, jogando em casa os últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou um jogo. Já o Guarani, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Resistência é a lanterna do grupo, na 12ª colocação, com 19 pontos. Em 19 jogos fez 19 gols, sofreu 36. Já o Guarani está aqui na 4ª colocação, com 29 pontos. Em 19 jogos fez 19 gols, sofreu 23. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Guarani, o mais de gol e meio na partida. Ainda aqui no Paraguai, 8h30 da noite, temos a equipe do Sportivo Trinidense e o Nacional Asunción. Vamos analisar aqui os jogos. O Trinidense, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, perdeu 3 e empatou um jogo também. Já o Nacional, nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 jogos, perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, ambas marcam. O Trinidense, jogando em casa os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu um jogo e perdeu 2. Já o Nacional, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 3, venceu apenas um jogo, perdeu 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Trinidense é o vice-lanterna aqui do grupo, na 11ª colocação, com 20 pontos. Em 19 jogos, fez 24 gols, sofreu 32. Já o Nacional está aqui na 3ª colocação, com 29 pontos. Em 19 jogos, fez 30 gols, sofreu 20. Minha análise para essa partida é chance dupla para a equipe do Nacional, o mais de gol e meio na partida. Para encerrar nossos jogos, indo lá para a Liga Pro do Equador.
9 horas da noite temos a equipe do Delfim e o Deportivo Cuenca. Vamos analisar aqui os jogos. O Delfim, nos últimos 5 jogos, empatou 4 e venceu apenas um jogo. Já o Deportivo Cuenca, dos últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. O Delfim, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2 jogos. Já o Deportivo Cuenca, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 4 e perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Delfim está na terceira colocação com 21 pontos. Em 12 jogos fez 17 gols, sofreu 10. Já o Deportivo Cuenca está na 12ª colocação com 12 pontos. Em 12 jogos fez 10 gols, sofreu 14. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para o Delfim, o Mar de Goimê na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal, vou deixar aqui uma múltipla com 2 seleções. Lá na Bolívia, temos a equipe do Royal Party e o Vaca Jazz. Coloquei Mar de Goimê na partida. Indo lá para a Liga 2 da Espanha, temos a equipe do Real Oviedo e o Cartagena. Coloquei Mar de Goimê na partida também. Juntando essas duas odds, deu uma cotação de 1,83. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve aí para você ajudar o nosso canal. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixe seu like aí, que você também fortalece mais o nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!